Fala, guapos! Oi, gente! Hoje a gente está de novo aqui tomando café e hoje a gente tem um assunto que está bem em alta para os brasileiros, que é a imigração para Portugal. Como sempre, né, o intuito da gente aqui é trazer para vocês a realidade, né? E a realidade para quem está saindo do Brasil, independente para qual país seja. E a gente se deparou já é um conteúdo, digamos assim, que acompanha um pouco as pessoas à nossa volta, né? Porque a gente tem muito amigo que está lá em Portugal, que saiu de Portugal para outros países, que estavam aqui, inclusive uma amiga que já morou aqui com a gente, que saiu daqui, está lá em Portugal e está vivendo lá em Portugal, enfim. E a gente se deparou essa semana, né, com esse conteúdo e a gente achou importante e interessante trazer para vocês. A gente já pensou em ir para Portugal. Sim, sim. Inicialmente, no caso, seria uma das opções da gente, né, ir para Portugal. Sim, a gente está trazendo isso para que as pessoas entendam que não é também uma realidade como falam, que existe o outro lado da moeda e é preciso ser analisado para se preparar para o que vocês vão encontrar ali. Bom, vamos lá, a gente vai seguir no café da manhã aqui. Cada vez mais brasileiros que vivem em Portugal a querer voltar ao Brasil. O número de pedidos de retorno bateu recordes no ano passado, segundo a Organização Internacional das Migrações. Pelo que vocês já viram, né? Sim, a gente vai voltar pro Brasil. Eu não vou fazer suspense nem nada. A gente vai voltar pro Brasil. Vocês já devem saber que a gente está no Brasil. E sim, gente, desistimos de Portugal. Como vocês viram, muitas pessoas estão voltando pro Brasil. E por que acontece isso? Porque as pessoas idealizaram uma coisa muito diferente do que a realidade desse país. E não só desse país, de todos os países. Aqui na Espanha não está sendo fácil a adaptação. O pessoal vai para a França, tem um salário bem mais elevado, não é fácil. Então, onde a gente chegar, não vai ser fácil. A gente vai passar por alguns momentos não tão bons, ruins, mas vai chegar um tempo que a gente vai estar mais estabilizados, controlados. Porém, a gente tem que estar preparado para isso, não fantasiar algo que não existe, porque aí a gente se frustra e tudo que era difícil passa a ser bem mais difícil. Por mais que a gente traga aqui para vocês a nossa experiência e esteja trazendo outros vídeos, é completamente diferente da experiência que você vai ter. Para você pode ser uma outra realidade, mas é sempre bom você buscar um ponto, né, que traga o real para você, a realidade do momento daquele país que você está indo, e pesquisa muito. E para isso, só pegando várias fontes, não acredite em apenas uma fonte, saia buscando vários vídeos e principalmente vá em fontes do governo. Você não pode sair de um país para o outro sem acessar uma fonte confiável. Pega a notícia de jornais, tem que entender como é que está o país e não ficar indo só na onda do YouTube. O YouTube dá dinheiro, o YouTube é uma empresa. Então muitas pessoas estão aqui só para falar o que todo mundo quer escutar. Porque aí o pessoal vai dar uma curtida, vai colocar um comentário e vai dar dinheiro para essa pessoa. Não venham pensando que vai ser fácil e que dentro de um ano vai dar tudo bem. Não tá tudo bem. Você tá chegando no lugar tudo novo. Eu optei direto para tentar algo com contrato de trabalho. Encontrei um estabelecimento que me atendeu de forma super receptiva, tive os primeiros 10, 15 dias ok. E quando eu identifiquei que aquele tipo de trabalho estava fugindo um pouco do meu objetivo de vir para Portugal, que era ter uma qualidade de vida, eu e a Natália estarmos juntos e tudo mais, porque eu não conseguia estar com a Natália, e o momento que eu tinha para estar com ela, eu estava extremamente exausto para fazer outras atividades do lar, então a gente não tinha um tempo juntos. E quando eu me deparei com a necessidade de conversar com o senhorio para falar que eu não continuaria no local, ficou acordado um certo dia para eu receber pelos dias trabalhados, e eu não tive uma boa receptividade nesse dia, né? Sofri uma agressão do gerente do estabelecimento, né? Pediu para eu receber no dia X, não me pagou no dia X, tentou me agredir nesse dia e pediu para que eu retornasse no dia Y para receber. Graças a Deus, no dia Y ele fez o pagamento dos dias pelos quais eu estava apto a receber e me pediu desculpa pela postura dele naquele dia de ter tentado me agredir, né? E graças a Deus eu tive sangue frio, a gente chama assim no Brasil, né? Para não reagir, né? E não dar nada mais sério. A gente tem que entender que quando a gente sai do país da gente e vem para cá, a gente chega muito frágil aqui. E aí as pessoas, não todas, não estou generalizando, mas muitas pessoas vão se sentir no direito de agredir a gente de alguma forma, verbal ou fisicamente. Nunca passou com a gente aqui. Mas tem relatos de pessoas como esse rapaz que falou agora. O gerente tentou agredir ele. E sim, existe muito isso de dar o trabalho e não pagar. A gente já escutou vários relatos de amigos de Portugal que não receberam, tiveram dificuldade para receber. Sou português,
Vivo aqui desde sempre. Venham quantos quiserem. Depois não digam que foram iludidos por YouTube brasileiro. Esse casal está a dizer a verdade. Você tá vendo, gente, que ele colocou verdade em letra maiúscula, né? Não é boa altura para vir para a Europa e muito menos para o país como Portugal. Portugal é pequeno e pobre. Quem tem casa para alugar está a se aproveitar e precisa de um salário mínimo que é igual a aluguer, né? Patrões estão a explorar como podem até o osso. Isso é verdade, viu, gente? Esqueçam as leis de trabalho do Brasil, porque aqui as leis são de qualidade inferior. Não vai trabalhar só 8 horas, vai trabalhar muito mais e não são pagas horas extras. Tirando alguns setores que vai ser maltratado sim, humilhado sim. Nem os próprios portugueses escapam a isso. Os portugueses que podem e conseguem vão embora daqui procurar melhores oportunidades. Se prepara para todas as circunstâncias, né? O máximo que você puder. Porque nunca a gente tá preparado, gente. Portugal não é um país ruim, é um país bom para você morar, para você viver, tá? Não é um país bom para você tentar juntar um dinheiro e investir, tá? Ele é um país para você viver, para você ter segurança, ter estudo bom para os seus filhos, ter uma vida mais digna, entendeu? É ótimo, assim, não tem o que reclamar mesmo daqui. Tem uma diferença daqui para Portugal, porque Portugal você é assalariado e vive ali na continha, e aqui um assalariado vive relativamente bem, principalmente se já tem o seu lugar próprio. E dá para conseguir aqui um lugar próprio com mais facilidade. Eles reclamam muito aqui, mas dá, porque aqui a gente precisa dar 10% de entrada, 20% de entrada. Esses dias a gente tava caminhando e tava olhando, acho que a gente trouxe o vídeo. Aqui a gente tá no quarto, né? A gente tá no quarto, por sinal a gente tá pagando caro. Tá todo mundo falando sobre os preços de aluguéis aqui, realmente tá muito caro, né? A gente arrendou um quarto por 450. Por pouco nem ser 500, mas foi 450. E assim, a gente não questão disso, né? É um pouco estranho para quem não tem, para quem tem sua liberdade em casa. A gente morava só, né? A gente tinha a nossa liberdade. E morar com outras pessoas é um pouco complicado. Vê, gente, pra eles a realidade aqui de dividir já não tá sendo tão boa, eles como casal, né? E é isso, o que ela tá trazendo é real, você perde um pouco da privacidade, sim, isso é fato. Mas aí é como a gente disse pra vocês, o casal tem que ver qual é a prioridade do casal, qual é o objetivo e, por exemplo, dá pra gente alugar um lugar só, um kitnet, por exemplo, um lugar só pra gente, então beleza, tá valendo. A gente tem hora que para e pensa assim, será que a gente vai ter que voltar? Não que a gente quer, porque a gente sabe que aqui, se você tiver uma estabilidade, dá pra você viver tranquilo, né? Aqui a gente tá pagando pouco em feira, minha gente, a gente não tem nem comparação. O queijo que no Brasil era R$100, eu acho que eu vou mostrar a foto a vocês. Um queijo do reino, sem conto. Aqui a gente paga 3 em um pedaço de queijo, que é praticamente a mesma coisa. Entre mil e outras coisas. Para quem gosta de cerveja, né, amor? Quem gosta de cerveja, meu Deus do céu, a gente paga €1 numa Heineken. E não é só em Portugal que é difícil. Como a gente tá falando em todo o vídeo, é muito difícil aqui. Vai ser muito difícil na França, vai ser muito difícil na Holanda. Cada lugar vai ter sua peculiaridade. Portugal tem a facilidade do documento, mas tem a dificuldade de outras coisas. Assim que chega, digamos assim, praticamente assim que chega, tá, gente? Porque... Já aqui na Espanha já não é tão assim que chega. Sim, Holanda, outros países, cada país vai ser diferente. Então cada um tem uma dificuldade, mas como eles mesmos falaram aí, e é a mesma opinião da gente, depois que passa o ruim, a probabilidade de ter uma vida muito melhor aqui é bem maior do que no Brasil. Aqui a gente vai ter uma vida tranquila, como ela falou, mercado, a gente vai no mercado, a gente não se prende, claro, a gente não vai nas coisas mais caras do mercado, não. Apesar que de vez em quando a gente diz, vamos provar isso. Vamos experimentar, vamos ver como é. Às vezes um cliente de Edson, às vezes um amigo nosso que já está aqui há mais tempo, ou espanhol mesmo, vai em tal lugar, em tal restaurante, come tal coisa, então a gente se dá esse direito. Sim, e assim, a gente vai aqui em lugares bons, existem os bons que a gente não vai, por exemplo, aqui embaixo tem... Aqui do lado. Bem aqui do lado. No hotel. Não, do hotel não, o que era perto do outro piso. Que tem um restaurante que ele tem parece que é uma estrela Michelin, né? Sim, do lado. Então imagina, eu nem sei quanto, eu nem perguntei ali pra não ficar na vontade. Mas tem lugares assim que não dá pra ir, mas a gente tá falando de um lugar de luxo. Mas tem outros lugares muito bons aqui que a gente vai e que se fosse no Brasil, seriam lugares de luxo. Sim. Então, aqui a gente tem uma vida muito boa, tem as dificuldades do imigrante, e a gente tem que entender que depois que passa isso, vai tudo ficar bom. Então, tudo depende do projeto. O que é que eu quero para a minha vida? Vale a pena passar por isso, sim ou não? Mas também eu tenho que estar preparado, porque eu tenho que evitar frustrações
que me tirem da rota, porque já vai ser tão difícil, e se eu tiver uma frustração no meio do caminho, vai ficar muito mais difícil ainda. Gente, é muito importante, muito, além de todo o preparo emocional, tá? O emocional Sim. Sempre, porque assim, muitas e muitas vezes eu acho que a gente acaba até desistindo ou pensando em desistir, porque a gente não está preparado emocionalmente para lidar com aquela situação, como foi muito no caso aqui, digamos, de alguns que que tava lá, como a menina falou aqui no vídeo anterior, que o cara gritava com todo mundo. Era com todo mundo. Ok, você não é obrigado a se submeter, mas pensa um pouco. Ele grita com todo mundo, então ele é assim com todo mundo. Então, é uma coisa de você pensar, tipo, não é exclusiva, a não ser que seja direcionado para você. Então, pensa um pouco nisso, pensa um pouco no seu objetivo. E aí, mais uma vez, é o seu emocional. Não vale a pena você se submeter, digamos assim, a uma exploração. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui para vocês. Ninguém é obrigado a nada, você não é obrigado a sair do seu país para se submeter à humilhação, à exploração, a tudo isso, tá? A gente tem uma escolha, você tem uma escolha. Sim. E também ter essa mentalidade, esse emocional preparado para você chegar e dizer assim, não dá mais aqui para mim. E não continuar, digamos assim, se submetendo a humilhações, a esse tipo de coisa, como todos eles aqui Sim. mostraram que existe muito na realidade, nessa realidade de Portugal. Como a gente trouxe, mais uma vez, a gente não tem, gente, experiência com isso aqui. Isso nunca aconteceu com a gente, tá? Nunca aconteceu com a gente. Mais que a gente tenha se preparado, porque assim, a gente tava dúvida, Portugal, Espanha até a última hora, porque eram duas propostas na mesa para fazer o mestrado aqui, uma em Portugal, uma na Espanha. Qual o mais vantajoso? Portugal, facilidade, Espanha teria um pouco mais de dificuldade, mas também era mais rentável. E mesmo com as preparações, com essa ajuda da Bolsa, foi difícil também. Na preparação da gente, eu vim primeiro, eu não vim já com Patrícia. E aqui todos que a gente viu... Eu demorei 1 ano e 3 meses pra vir, gente. A gente ficou longe 1 ano e 3 meses, não, casais. Dá uma olhada nisso, tá? Sim, porque todos que a gente viu aqui estão juntos os dois. Sim. Chegaram junto em Portugal, então, talvez, pode ser que eu tenho dinheiro suficiente para fazer isso. Mas se não, que era o caso da gente, não tinha dinheiro suficiente para chegar os dois aqui e dizer, a gente vai se bancar. Não. A minha bolsa era contadinha ali e eu dependi só da bolsa, eu não peguei nenhum dinheiro do Brasil, todo tempo que eu tava aqui. Não, acredito não, acho que foi só a bolsa mesmo. E aí na internet, buscando cliente, fui conseguindo cliente e aí foi andando. Mas, enfim, teve um projeto, aí um plano, e quando eu cheguei, não passei nenhuma dificuldade, mas, por exemplo, eu tava num apartamento que era mais frio dentro dele que fora dele. Então, muitas vezes eu ligava para Patrícia, eu conversando, e saía fumaça da minha boca, dentro do meu quarto. Sim. Eu de touca, eu acho que colocava, sei lá, eu lembro que teve um tempo que eu estava usando todos os meus casacos, de uma vez só, dentro de casa. Para dormir ou ficar em casa. Então eu colocava uma camisa normal, colocava a segunda pele, colocava uma camisa normal e outra camisa manga comprida. Aí depois eu vinha com o casaco. E tinha aquele efeito cebola que falam aqui, que eu ficava bem fofinho. Então eu ficava cheio de roupa, colocava 2, 3 calças, colocava 2, 3 meias. Então eu dormia todo apertado e ainda com muito frio. Eu cheguei a colocar o abajur, lembra que eu disse? Coloquei o abajur dentro do... Abaixo do lençol. Abaixo do lençol, mas aí eu tirei quando eu vi que tava fumaçando. Eu disse, não, vai pegar fogo. Então, eu não passei nenhuma dificuldade financeira, mas eu tive essa dificuldade. Teve outras dificuldades. Eu aluguei um apartamento do Brasil ainda, e quando eu cheguei aqui, o apartamento era ruim, tinha infiltração e era muito gelado. Então, teve até um dia... Isso da primeira vez, tá, gente? Isso foi da primeira vez, porque Edson veio a primeira vez, e aí eu fiquei 1 ano e meio, tá? E aí eu cheguei. 1 ano e meio eu cheguei. Com 1 mês a gente voltou pro Brasil. Sim. E aí voltamos pro Brasil e aí veio a pandemia. Fechou tudo, não podemos voltar. Então ficamos no Brasil 1 ano e um pouquinho. Eu perdi meus clientes que eu tinha aqui. Quer dizer, quase todos. Não, então a vida da gente parou completamente durante esse ano e um pouquinho aí depois da pandemia. Porque nem Brasil e nem aqui. Então a gente se reorganizou pra vir novamente, tá? E dessa vinda novamente, mais uma vez, Edson veio primeiro. Sim, pra organizar de novo. Mais uma vez, pra reestruturar um pouco pra eu vir. E aí com 3 meses depois, dessa vez, mais rápido um pouquinho, por N motivos aí, eu acabei vindo. E por um suporte aí da nossa família, né, dos meus pais, Sim. também a gente conseguiu. E aí, incentivo de amigos e amigos que sempre incentivaram, tá? E aí, mais uma vez, a questão, por exemplo, de apartamento. O Edson veio da segunda vez agora novamente e a gente veio com o lugar certo. Já tinha um lugar certo pra ficar. E quando chegou aqui, nada de certo. E assim, eu já conhecia tudo aqui, já tinha amizades aqui, tudo certinho. E essa volta foi muito difícil. Imagina pra quem tá chegando.
Cheguei aqui, então eu fui para um hostel e procurei pisos, porque o piso que provavelmente eu iria ficar alguns dias, não fiquei. Então, bom, foi uma coisa que eu não esperava, mas passei. Então, ficou no hostel, ficou 3 dias no procurando. Eu andava a cidade inteira procurando, porque aqui eles colocam nos postes quando estão precisando quando estão alugando um quarto. Tudo, serviço tudo. Que até uma dica para encontrar trabalho pega o que você oferece, coloca nos postes e alguém vai pegando ali seu número e vai te ligar. Passear com cachorro, essas coisas assim, você pode oferecer nos postes. Cuidador aqui. de idoso, babá, tudo. Você coloca encontra. Faxineira e sempre o pessoal procura, tá? Sim, encontra. Vê, preparo, tá? A gente não esperava ele ter que ficar no hostel, ok? Então, Edson tinha vindo com valor pra tipo, emergência. A gente se preparou, vai que, vê. Então, a gente se preparou pra alguma outra coisa, ou precisar de algum médico, alguma coisa de urgência, algum remédio, enfim. E Edson trouxe uma quantia para uns 3 meses, eu acho, 3, 4 meses, né, Edson, mais ou menos? Não lembro mais, mas trouxe um valor. Foi esse dinheiro, o dinheiro do hostel, tá entendendo? Então, assim, são preparos, vem se organizando, vem pensando que tudo pode dar certo, mas que isso pode acontecer, então já reserva dinheiro para isso. Sim, tem que vir com dinheiro. E aí, fiquei no hostel mais tempo do que eu pensava que ia ficar. Que não estava planejado, né? Sim. E aí, esse meu amigo disse, vem pra cá se apertar. E aí, como eu tinha só mais um dia no hostel, quando eu tinha só um dia, eu digo, não, agora eu tenho que ir. Eu fui pra casa que ele tava, eu fiquei lá, eu acho 2 meses e pouco. Mais ou menos. Isso, procurando todo dia, ligando pra... Ninguém tinha... não tinha disponível, não tinha vaga, até porque também era um período onde os estudantes estavam chegando. Era justamente no período que o pessoal estava vindo para fazer mestrado, para fazer grado, todas essas coisas que aqui lota, tá? Sim. E aí aparecia também muitos que pediam nômina, ou seja, tem que estar trabalhando aqui, eu não trabalho aqui. Tava chegando, né? Por sorte, nesse tempo eu já estava com 3 clientes, que era Jorge, Juliana e Omar. E aí um dos clientes, Omar, ele disse, ele dividia apartamento. Tá folgando é porque aqui é muito normal. Ele é espanhol. Ele é marroquino, mas agora já tem a nacionalidade. Sim, e aí ele sempre morou aqui desde pequeno, né? Por isso que a gente diz espanhol, mas a nacionalidade dele é marroquino e é muito complicado de entender, gente. Vocês não fazem noção. É rápido. Se o espanhol já é difícil, o andaluz, imagina espanhol com marroquino. Então, ele dividia apartamento, né? A família dele mora numa cidadezinha aqui, do lado. Sim. E aí ele veio morar aqui em Rainha e dividia apartamento com outras pessoas. Sim. E aí ele disse, Edson, ele me chama de Comp, lá no meu piso tem um apartamento folgando agora, tu quer ir pra lá? Eu disse, sim, quero. Ele me deu o telefone do caseiro, eu liguei pro caseiro. E aí fui pra esse apartamento. Quando eu fui, ele é no baixo, então... Tem o térreo, né, aqui, e o meu era embaixo. Então, a janela do apartamento era só o pé do pessoal passando. Da sala, né? Da sala e do outro quarto também. Era só o pessoal passando na calçada. Porque a calçada ficava... linda, os pés do povo. Dava pra ver várias sandálias diferentes. O tecido de sapatos. Então, aí... quando eu fui pra esse piso, esse meu amigo, ele disse... Não, Edson, não vai ficar nesse piso não, fica lá em casa. Mas eu sabia que tinha uma pessoa chegando já, eu estava ocupando a vaga. E aí eu estava me sentindo peso. Por mais que não fosse, ele, não, você vai ficar aqui. Ele não queria que eu saísse do apartamento. Aí eu disse, não, mas eu tenho que sair, é melhor, porque eu vou garantir esse apartamento. Por quê? Se eu não garantir e a outra pessoa chegar no piso e eu ainda não tiver encontrado outro lugar. E aí, mesmo ele não querendo que eu saísse, eu acabei saindo, e enfim. E aí foi caminhando. Pouco tempo depois, Patrícia chegou. E aí a gente ficou ainda nesse apartamento, que era muito frio também. Não era comparado ao que Edson veio da primeira vez, mas era bastante frio, principalmente porque era próximo da janela, mais abaixo. Sim. Então, quando era um período de frio, era muito frio. Sim. Quando é período de calor, é muito calor. Tipo, e a gente ficou ainda nele. Edson ficou nele, eu acho que uns 6 meses. Sim. E eu fiquei nele ainda uns 3 meses. Então, foi quando surgiu a oportunidade da gente vir para esse piso que a gente tá agora, para esse apartamento que a gente tá agora, para dividir novamente. A gente tem ambulância direto aqui, tá? Aqui é o principal. Então não pense que você vai chegar aqui sem ter nenhum imprevisto. Vai ter vários imprevistos. Eu já estive aqui outra vez e mesmo voltando para a mesma cidade, já tendo clientes me esperando, tudo certinho. Sim, tinha um Luiz também de clientes. Então, 1, 2, 3, 4 clientes já eu tinha. Assim que eu cheguei. Não sei se Kátia estava. Acho que Kátia chegou depois. Mas já tinha 4 clientes, então já vim estruturado, porque eu tava voltando. E ele veio também com uma reserva de dinheiro, gente, uma reserva legal de dinheiro. Mas a gente passou por esses percalços, então você vai passar por muito percalço, então
olha bastante, procura bastante informação para que não seja uma frustração na sua vida esse sonho que você tem. Então, faz com cuidado, tenta olhar, buscar informações para fazer bem certinho, para que isso dê certo. Dá trabalho, mas vale a pena você correr atrás das informações. Não existe perfeito, não existe projeto, plano perfeito. O que existe é você tentar, né, colher o máximo de informação, buscar o máximo, se organizar ao máximo e sair o mais preparado possível, porque sempre vão acontecer imprevistos, gente. É isso aí, pessoal. Então, a gente está ficando por aqui. A mensagem é essa, se organize bem, entenda, olhe para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Não fique... Inclui os dois. Não feche o olho para o lado ruim, porque ele existe. Enxergue o bom, mas também enxergue o ruim, porque para chegar no bom, você vai viver muito no ruim. Tá ficando por aqui. Até mais, guapos. Tchau, tchau, gente.